Pessoal, fazendo agora a correção da atividade que nós fizemos hoje à tarde, tá bom? Para podermos tirar qualquer dúvida, ok? Então vamos lá. Na questão número 1 nós tínhamos assim: preciso colocar arame farpado em volta de um terreno retangular que mede 0,2 km de largura e 0,3 km de comprimento. Quantos metros de arame farpado deve usar? Você já notou aí que o terreno ele é retangular. Então, para me saber quantos metros de arame farpado deve usar, você vai calcular o perímetro. Mas para poder calcular o perímetro, você nota que a pergunta perguntou quantos metros, mas as medidas tanto do comprimento como da largura foram dadas em 0,2 km. Então, primeiro você tem que fazer o que? Transformar os quilômetros em metros e depois aplicar a forma do perímetro do retângulo. Então, ficaria assim: 0,2 km em metro. Nós sabemos que é de unidade superior para inferior, nós teríamos que multiplicar por 1000. Então, daria, descendo 3 casas, ficaria 200 metros. O outro 0,3 km em metro vai dar também multiplicado por 1000, né? Acharíamos 300. Depois nós vamos exatamente usar a fórmula do perímetro do retângulo, que é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. A base nós sabemos que em metro mede 200, a altura em metro mede 300. Então 2 vezes 200 mais 2 vezes 300, substituindo o valor da base pelo que nós já sabemos, substituindo o valor da altura pelo que nós sabemos. Então aqui, substituindo na fórmula tudo, nós 2 vezes 200 é 400, 2 vezes 300 é 600, somando é 1000 metros. É a resposta da questão número 1. Na questão número 2, nós tínhamos: determine o valor em decímetros de 0,375 decâmetros. Então nós teremos que transformar decâmetro para decímetro. Então neste caso aqui nós sabemos que, deixa eu só acionar aqui a nossa caneta rapidinho. Pronto, decâmetro está aqui, decímetro está aqui. Então nós estamos transformando de unidade superior para inferior. Também devemos multiplicar. Quantas casas? Eu tenho 2 casas, 2 zeros, então é por 100. Então multiplicando por 100 eu tenho que descer quantas casas? 2 casas, desce 1, desce 2, ficaria aqui a vírgula. Então fica 37,5 decímetros, certo? Decímetro. Este é o resultado da questão número 2. Na questão 3, sabemos que o lado de um quadrado mede 8 centímetros, calcule o seu perímetro. O perímetro do quadrado, nós já estudamos ontem, ele tem uma fórmula. Você pode sair somando o 8 mais 8 4 vezes, ou pegar a quantidade de lados, que é o da figura, no caso do quadrado, e multiplicar pelo valor do lado. Então 4 vezes 8, nós achamos 32 centímetros. Na questão 4, nós tínhamos: determine o perímetro de um retângulo, sabendo que a base mede 24 centímetros e a altura mede a metade da base. Então aqui nós vamos utilizar a fórmula do perímetro do retângulo. Ele deu o valor da base, que é 24 centímetros, e ele quer saber, nesse caso ele diz que o valor da altura mede a metade da base. Metade da base é dividir 24 por 2, e a metade é 12. Então ficaria assim: 24 da base, 24 centímetros, a altura 12 centímetros. Aplicando depois a fórmula do perímetro do retângulo, 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, nós vamos substituir. Onde tiver B de base, bota o valor, nesse caso é 24. Onde está H de altura, bota o valor dela, que é 12. 2 vezes 24, 48. 2 vezes 12, 24. Depois soma, aí você encontra 72 centímetros. Na questão 5, nós temos uma praça circular, tem raio de 40 metros. Quantos metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na praça? Então nesse caso é um problema de comprimento e circunferência. Nós sabemos que a forma da comprimento da circunferência é 2πr, sabendo que o valor de π é sempre 3,14. Ele já nos disse que o raio vale 40 centímetros, mas ele perguntou, na pergunta tem lá, é quantos metros. Então obrigatoriamente você tem que transformar o 40 centímetros em metros. Transformando, você vai dividir por quanto? Por 100. Então sobe 2 casas, certo? De centímetro para metro é 2 casas. Então subindo dá 0,4 metros o valor do raio. Aplicando a fórmula do comprimento da circunferência, 2 vezes 3,14, que é o π, vezes 0,4, que é o valor do raio. 2 vezes 3,14 é 6,28, vezes 0,4, eu tenho 2.512 metros. Esse é o comprimento da circunferência. Mas na questão ele diz que a pessoa dá 3 voltas. Esse comprimento da circunferência é uma volta. Então você tem que obrigatoriamente multiplicar o valor do comprimento da circunferência pela quantidade de voltas. Multiplicando por 3,
3 vezes 2,512, você encontra 7,536 metros. Este é o nosso gabarito do nosso exercício de hoje, ok?